Amém? Glória a Deus. Você está muito feliz em estar aqui nesse dia? Amém. Antes de começar também, eu agradeço a Deus pela vida de Maiara, pela sua dedicação, pelo seu carinho. Não sei se esse já é o 4º ano, é isso, Maiara? É o 5º ano que Maiara fica responsável por esse dia, depois ela vai honrar a sua equipe. Uma salva de palmas para ela, por favor. Graças a Deus, minha linda, por sua vida. Sei que o dia hoje provavelmente foi um dos dias puxados, mas isso chega diante do Senhor. Isso é uma vida de louvor. Amém? Então, tudo que nós estamos fazendo para Deus é o nosso louvor dado a Ele de outras formas, não somente através da música. Eu também quero falar para vocês algo que aconteceu nessa cidade. Essa cidade aqui, essa igreja hoje, ela não começou desse tamanho, ela não começou com essa quantidade de pessoas. Ela começou muito pequenininha. Ela começou primeiro no coração de um pastor chamado Itamar, um querido que foi o pastor que celebrou o meu casamento e o de Marcos. Então, ele teve a ideia, certo dia, lembro como hoje, ele disse, vamos para Oricuri. E quando ele decidiu isso, nós tínhamos lá um irmão chamado Tony, e esse irmão disse, pronto, vai ser lá na casa da minha mãe. E a mãe dele, a irmã Genilda, uma querida. A irmã Genilda, ela como eu diria assim, é impossível nós contarmos a história dessa igreja e a irmã Genilda não está no início dessa história. Então, eu quero nessa noite pedir uma salva de palmas para a irmã Genilda. Minha linda, fica de pé, para que quem não te conhece, te conheça. Pronto. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha linda. Então, a igreja, essa igreja que hoje você está aqui, que nós estamos aqui, começou na casa da irmã Genilda. E lá teve um ano de discipulado. Quando o pastor Miguel e Giovânia, eles chegaram aqui, o meu esposo, que hoje é o pastor da igreja, desta igreja, ele não estava na igreja. Mas aí Deus colocou no coração de Gel e do pastor Miguel que iriam trazer ele de volta para o Senhor. Sabe, irmãos, existe tanto poder naquilo que a gente faz, nas nossas orações, naquilo que a gente decide fazer. Porque Marcos, ele, como ele costuma dizer, ele estava ateu, ele estava incrédulo, ele estava... Vocês, para quem já ouviu um pouco da história dele, que eu não gosto muito nem de falar, é uma história esquisitinha, mas ele foi salvo, sabe? Um casal olhou para ele e decidiram trazê-lo de volta para Deus. Então, eles usaram as estratégias certas. Eles foram para Arco Verde, Marcos foi também, e eles foram fazer rapel, que é uma coisa que Marcos também gosta, né? Subir montanha, amarrado numa corda. E tudo isso fez com que Marcos olhasse para a natureza e voltasse a ver o Senhor na sua criação. Então, hoje é o pastor daqui da igreja. Em seguida, eu conheci quem? Marcos. Esse rapaz que foi resgatado do mundo das trevas para a maravilhosa luz de Jesus, graças a Deus. Então, 3 meses depois que ele voltou para Deus, a gente se conheceu. Certa vez, alguém disse o seguinte, tu tem coragem de casar com esse homem? Ele acabou de voltar para a igreja. Eu olhei para essa pessoa e eu disse, eu sei o que estou fazendo, está tudo bem. Eu tenho certeza no meu coração que ele voltou para Deus. Não é só uma emoção, foi verdadeiramente uma conversão. Voltou para o Senhor. Quando ele voltou, nós nos conhecemos, nós nos casamos, a igreja começou. A igreja começou aqui muito pequenininha também, viu? Tinha dia que no culto era só eu, Marcos, Gilson, Betinha e Beatriz, desse tamanho. Só era nós na igreja. Pequenininha. Eu digo isso com muita alegria, com honra. Existiam cultos que a irmã Genilda e a irmã Maninha estavam, mas que elas tinham os passeios, né? Elas iam para o sítio. No outro final de semana elas estavam. Foi um começo, como todos os começos. Maravilhosos, desafiadores. Mas, irmãos, para sentar hoje com você,
eu confesso para vocês de todo o meu coração que eu fiz parte desse início, estou aqui. Eu não sentaria com você para conversar o que aconteceu de ruim, jamais. Porque existe muita coisa maravilhosa que aconteceram durante todo esse tempo. Eu faço agora 17 anos de casada, então é mais ou menos isso que a igreja, eu acho que é mais ou menos isso, né, Betinha? 18, por aí, que a igreja Verbo da Vida chegou nesse lugar. E ela chegou assim. Só que o que nós estamos vendo hoje é o começo do que Deus vai continuar fazendo nessa cidade. Essa cidade, irmãos, ela foi alcançada por essa palavra. Assim como todos nós, ela chegou na cidade de Oricuri. E como ela chegou até nós? Porque 2 missionários lá nos Estados Unidos, Bud vivia a sua vida, ele era um caminhoneiro. Ele trabalhava, ele tinha a sua vida no secular. A esposa dele era uma bancária, Jen. Então, quando eles receberam a palavra revelada, Deus falou ao coração deles. Quando Deus falou ao coração deles, Deus falou sobre todos nós que estamos aqui e também sobre todos que estão espalhados em todo o mundo que hoje fazem parte da Igreja Verbo da Vida. Deus, quando levantou eles dois, Deus levantou com um propósito poderoso de alcançar alguém que era crente, mas era triste. Que era crente, mas não sabia qual era o prazer e a alegria, a leveza, a verdadeira vida cristã em entregar o meu coração e a minha vida ao Senhor totalmente. Irmãos, eu não sabia como desfrutar na sua plenitude daquilo que eu sei hoje que é possível. Não viver uma vida entregando a Deus só a metade, mas saber que aquilo que eu faço para Deus, que aquilo que eu me proponho a fazer, aquilo que eu estou disposta a fazer, quanto mais eu faço, mais abençoada eu sou, mais Deus acrescenta na minha vida. E hoje eu sou resultado da palavra revelada na minha vida, que mudou minha vida, que me libertou, que hoje me ensina e me dá alegria de poder chegar num gasofilácio. Como eu vi as minhas irmãs chegando com os envelopes. Que honra que eu sinto e que alegria. E faz isso quem entende o poder que há na semente. Quem entende, só faz isso, irmãos, quem entende o poder que existe no princípio. Quem entende o poder que existe na obediência. E eu faço parte disso. Eu faço parte da alegria. Eu faço parte do privilégio em saber que a palavra de Deus não só chegou na minha vida, não. Assim eu espero que na sua também. Mas a palavra de Deus, ela mudou a minha vida. Ela me tornou alguém diferente. Ela me tornou alguém inteira diante do Senhor. Ela me tornou alguém que possa olhar para o ser humano e fazer uma leitura na qual eu possa entendê-lo sem julgá-lo. E se julgá-lo, pedir perdão ao Senhor e rever aquilo que estou fazendo que Deus não concorda. Mudanças poderosas aconteceram na minha vida e com certeza na sua. Aqui eu posso ver pessoas que tiveram suas vidas poderosamente abençoadas. Por quê? Porque a palavra revelada chegou nesse lugar. Amém? E como ela chegou? Através de missões, através de um homem de Deus, embora sendo um pastor, que muitas das vezes uma obra vai começar em um lugar e o homem de Deus, o pastor, é que vai ter a inclinação no coração para que comece em um determinado lugar aquilo que Deus quer fazer naquela cidade, como Deus já tem feito. Amém? Você pode dizer, eu faço parte dessa grande obra nessa cidade. Amém? Todas as vezes que você vem dizimar, que você oferta, entenda, você contribui para que milagres aconteçam nessa cidade. Você contribui para que essa igreja permaneça. Irmãos, não sei se foi Gilciano que falou. Embora alguns decidam não serem fiéis a Deus, mas lembre-se de uma coisa, não é por causa da sua infidelidade que a igreja do Senhor vai fechar. Porque ela permanece aberta por causa da fidelidade no coração daqueles que decidem serem fiéis. Então, quando muitos decidem serem infiéis, Deus levanta fiéis.
mas as portas do inferno, elas nunca prevalecerão contra a igreja do Senhor. Isso não tenha dúvida. Amém? Então, com base nisso, eu não tinha colocado no esboço o início e falar um pouquinho sobre a história da igreja. Muitos que estão aqui, algumas pessoas que estão aqui, eu gostaria que ficasse de pé somente os irmãos que congregavam no outro prédio. Vocês poderiam ficar de pé, por favor? Só os irmãos que congregaram no outro prédio. Ok. Agora olhe ao seu redor. Está vendo como a igreja cresceu? Amém. Uma salva de palmas. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Você viu? Graças a Deus. Com isso, muitas pessoas também passaram pela nossa vida, que deixaram boas recordações, boas lembranças, graças a Deus, né? Então, muitas pessoas passaram pela nossa vida. Eu costumo dizer que nossa vida é como um trem, como um ônibus. Muitas pessoas entram nesse ônibus e seguem viagem, mas também muitas pessoas vão ter suas paradas, vão para outras direções. E é isso que acontece. Amém? Mas graças a Deus por sua vida, graças a Deus por você fazer parte dessa história. E nós, irmãos, conhecendo um pouquinho sobre missões, que nós somos fruto de missões, graças a Deus. Na Bíblia, missões significa a ação de Deus em enviar seus servos para proclamar sua mensagem, salvar os perdidos e manifestar o seu reino no mundo. Então, isso é o significado de missões na palavra de Deus. A palavra missões, nós não encontramos na Bíblia essa palavra missões. Por quê? Porque as Escrituras elas foram traduzidas a partir de dois termos originais, que o Novo Testamento ele foi no grego, o Velho Testamento foi no hebraico, mas aí nós encontramos versículos da palavra de Deus que nos faz entender que quando Jesus disse ide, quando Jesus ordenou ide para os discípulos, ele estava dizendo ide fazer missões. Amém? Então, fazer missões significa, como todos nós sabemos, propagar o evangelho. O maior missionário, aquele que nós honramos, que nós adoramos, aquele que deu a vida por nós, o maior exemplo de tudo, também de missão, de fazer missão, de levantar pessoas para cumprir o ID, para ganhar pessoas, para salvar pessoas, foi Jesus Cristo. E é no nome dele que nós estamos aqui, graças a Deus. É por ele, é por causa dele, é porque hoje nós estamos nele, ele está em nós. E ai de nós, se não fosse a salvação do Senhor nas nossas vidas. Então, Jesus Cristo, o qual nós honramos, nós adoramos, ele é o maior exemplo que nós temos. E ele foi enviado, sim, ele foi enviado por Deus para quê? Para salvar o mundo e estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra. Então, ele começou fazendo missões e Deus começa a fazer missões a partir de Jesus, o quê? Enviando seu Filho. Enviou seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, para salvar toda a humanidade. E Jesus, ele confirma, quando nós podemos ler aqui em João, capítulo 20, verso 21, Jesus disse algo, eu vou me antecipando, disse-lhes, pois Jesus, outra vez, Pai seja convosco. Aí diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui foi quando Jesus estava enviando seus discípulos, e Jesus, nesse versículo de João 20, 21, ele só confirma que ele foi enviado ao mundo para reconciliar o mundo com Deus. Então, Deus enviou Jesus. Jesus, quando veio, ele treinou os discípulos para que os discípulos começassem a fazer a obra do Senhor aqui nessa terra. Mas veio alguém que Jesus prometeu que nós não ficaríamos sozinhos e que nós iríamos necessitar de ajuda. O Espírito de Deus foi enviado para nos capacitar a levarmos a palavra, a levarmos o evangelho da salvação para a humanidade. Amém, irmãos? Então, o ID é um envio da igreja. O ID de Jesus, ele não se refere somente a missionários,
a missionários que vão para outras nações, mas ele também se refere à igreja de Jesus. Diferente, claro, por quê? Porque aqueles que vão para outras nações, eles têm um chamado, eles têm a certeza, a convicção. Durante a minha vida, quantas pessoas eu já vi dizer, não, eu nasci para fazer missões, nunca saí nem da cidade que mora. Por quê? Porque para ir para uma outra nação, precisa haver disposição, precisa haver convicção, precisa haver a certeza de que vai deixar a sua cidade, a sua família, a sua cultura, a sua nação, a sua terra, o lugar que ama, para estar em um lugar estrangeiro e completamente diferente de tudo que aquela pessoa já viveu. Então, irmãos, para fazer isso, tem que ter uma convicção muito grande no seu coração. Tem que ter um chamado. Amém? E é sobre esses missionários, é sobre essas pessoas que obedecem o ídolo do Senhor, que nós estamos aqui nessa noite para honrá-los, para orar pela vida deles, para agradecer a Deus pela vida de cada um deles. Amém? Então, aqui nós temos, em Mateus 28, 19, Jesus falando, ele disse o seguinte, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Aqui foi uma ordenança de Jesus aos discípulos. Essa ordenança foi para os discípulos obedeceram. Atos segue a história da igreja. Se você quer saber o início da história da igreja, você pode ler o livro de Atos. O que é missões? Alguns, eles têm a missão, eu não posso definir de forma literal a missão em todos os aspectos. Por quê? Nós temos um missionário que vai para uma outra nação, esse vai abrir mão de tudo na sua nação, de trabalho, de tudo, e ele vai servir a Deus, ganhar almas para Jesus em uma outra nação. Aqueles que ficam, às vezes, eles têm uma ideia de missão que não faz muito sentido. Por exemplo, às vezes eu conversando com algumas pessoas, eles estabelecem como missão ensinar as pessoas a ler e escrever. Isso pode ser uma missão que você define na sua vida como uma missão. Porém, no entanto, não é a missão da qual nós estamos celebrando hoje, agradecendo a Deus hoje, honrando a vida daqueles que estão lá fora. Nós estamos honrando a vida daqueles que estão colocando a sua vida em risco pela palavra. É essa missão que nós louvamos a Deus no dia de hoje, pela qual você e eu, nós estamos contribuindo, nós estamos adorando a Deus e rendendo graças pela vida dele. Então, alguns acham que missão são coisas como, por exemplo, são cuidados médicos, é cavar poço para ajudar pessoas. Não, isso também é missão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando nós ajudamos alguém, é uma obrigação nossa. Amém? Não, eu estou fazendo missão. Não, você está fazendo aquilo que, como filhos de Deus, nós temos o dever de fazer. É uma obrigação. Os filhos de Deus ajudar uns aos outros. Amém? Então, missão é diferente de quando nós estamos fazendo algo por alguém. Embora dentro do contexto missão possa existir também o desenvolvimento agrícola, cavação de poços, ensinar alguém a ler, pode ser estratégias missionárias, mas muitos, eles alegam que fazem missão quando eles estão fazendo algo em específico por alguém. Mas a verdadeira missão, irmãos, eu quero compartilhar com você, a verdadeira missão que nós temos como filhos de Deus é que a palavra do nosso Deus diz, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, verso do 18 ao 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 21. A palavra de Deus diz que nós recebemos da parte do Senhor o ministério da reconciliação. Você pode dizer, eu tenho o ministério da reconciliação. Então, nós precisamos lembrar que existem os missionários que vão, nós devemos orar por eles, honrar a vida deles. Hoje é um dia de honra
para a vida deles. Hoje é um dia que é levantada uma oferta, onde tem Igreja Verbo da Vida, para que a vida deles seja abençoada e que nada lhes falte. É verdade. Mas aqueles que ficam, nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, antes de lermos 2 Coríntios 5, a partir do 18, lá em 2 Coríntios 4, 4, a Bíblia diz que o diabo, o Deus desse século, o Deus desse mundo, ele cega os olhos do entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a glória de Deus. Nós, como igreja, nascemos de novo em Jesus, recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nascemos de novo, temos a vida de Deus em nós, fomos recriados por Ele, amém? Com isso, toda cegueira, toda escama, tudo que nós tínhamos antes para não enxergarmos a glória de Deus caiu por terra. Graças a Deus, né? E aí, quando nós recebemos a Cristo, junto com Jesus, nós, como igreja de Jesus, recebemos. Você pode dizer junto comigo? Eu recebi o ministério da reconciliação. Então, uma das formas principais de fazermos missões, mesmo não sendo missionários do campo, é falarmos de Jesus. Porque nós recebemos o ministério da reconciliação. Reconciliação, reconciliar o mundo com Deus. Imagine que entre o mundo, imagine que entre essa cultura, o sistema, existe uma ponte. E essa ponte, ela foi quebrada. Mas a igreja se levanta para reconstruir essa ponte. Então, é reconciliando o mundo com Deus. Você pode dizer, eu fui chamado para reconciliar o mundo com Deus. Amém? Então, restaurar o favor de Deus na vida dessas pessoas, em troca de hostilidade, paz na vida dessas pessoas, em troca de sofrimento, alegria na vida dessas pessoas, em troca de dor, cura, saúde, liberdade, entendimento da palavra de Deus. É em prol disso, irmãos, que nós oramos, para que as pessoas realmente estejam tendo a compreensão do que verdadeiramente Deus trouxe para nós. Irmãos, viver uma vida cristã, aonde você escolhe o que fazer, aonde você decide como você vai viver a vida cristã, eu quero te dizer algo, você não vai experimentar muita coisa que Deus tem para a sua vida. Por mais plena que você se sinta, mas enquanto não entregarmos tudo ao nosso Deus, não viveremos a totalidade daquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, para reconciliarmos o mundo com Deus, nós precisamos estar experimentando aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, para que nós venhamos compartilhar aquilo que verdadeiramente Deus pode fazer e vai continuar fazendo na vida daqueles que o receberem como Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Então, deixa eu continuar, que eu quero ser bem breve. 2 Coríntios 5, a partir do verso 18, a palavra de Deus diz, ora, eu vou me antecipar aqui, você pode acompanhar aqui, diz, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava com Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando, você pode dizer, Deus me confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Jesus, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê, irmãos? Justiça de Deus. Amém? Glória a Deus. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Livro de 2 Timóteo 4, 2. A palavra de Deus nos diz que pregue a palavra, insta, quer seja oportuno. Claro que nós precisamos usar de sabedoria, né? Quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina.
Essa é uma das ordens para nós, como filho de Deus, para pregarmos a palavra insta-tempo e fora de tempo. Ou seja, qualquer oportunidade que nós tenhamos, não vamos deixar passar essa oportunidade. Amém, irmãos? O próximo versículo é 1 Pedro capítulo 2, verso 9, que eu também quero compartilhar com vocês. 1 Pedro 2,9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de quem, irmãos? Você pode dizer, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Amém? A fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Então, ele nos chamou como geração eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva dele. Para quê? Nós somos tudo isso para quê, irmãos? Nós somos tão abençoados para quê? Para proclamarmos também, além de sermos salvos, temos todos os benefícios da salvação, que isso aqui é muito mais do que o que está escrito nesse versículo, mas Jesus, a palavra segue dizendo através do apóstolo Pedro, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Então, irmãos, cada bandeira dessa, tudo que acontece aqui nessa noite é uma forma de proclamarmos que Jesus Cristo ele é real. A sua presença proclama que a presença de Deus está nesse lugar. Amém, irmãos? Mateus 10, 7 diz, por onde forem, preguem essa mensagem. Por onde for, onde estivermos, qualquer oportunidade. Sabe, irmãos, quando eu era jovem, era muito comum dizer, fulaninho já tem 70 anos, pregador da palavra. Nem pode mais com a Bíblia direito, mas é um pregador da palavra. Então, a minha visão e a visão de muitas pessoas que estavam próximas de mim, que evangelizar era coisa das pessoas que tinham mais tempo de cristianismo, era coisa para os idosos. Não, irmãos, é para todos nós. Dos mais jovens aos mais velhos, o chamado da reconciliação está em você e em mim. Então, não é só para alguns, é para todos. Amém? Por quê? Esse versículo aqui, ele já fecha com chave de ouro, que é Isaías 61, do verso 1 ao 3. Isaías 61, do 1 ao 3, diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque o Senhor, ele me ungiu. Você pode dizer, o Senhor me ungiu. Diga com alegria, o Senhor me ungiu. Aí diz, para pregar. Fomos ungidos, irmãos, com uma finalidade. Não é ser ungido para ter um título. Não, nós fomos ungidos, existe uma finalidade. E a finalidade é para pregar boas novas a quem, irmãos? Aos pobres. Aqui, quando diz pobres, eu quero que você lembre que aqui não se refere a pobre no sentido financeiro. Aos pobres, aqueles que não têm Deus, que não têm a vida de Deus no seu espírito. Então, para pregarmos as boas novas aos pobres, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade quem? Você pode dizer, eu sou ungido para isso. Verso 2. E apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. 3. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa, ao invés de cinzas. Óleo de alegria, ao invés de pranto. Manto de louvor, em vez de espírito angustiado. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Você pode dizer, eu fui chamado para reconciliar o mundo com Deus. Ficamos felizes por você ter acompanhado mais uma de nossas ministrações. É uma alegria ter você conosco. Queremos aproveitar para te convidar a conhecer a nossa igreja. Confira a nossa programação de cultos semanais
e faça-nos uma visita. Estaremos de braços abertos para compartilhar momentos de fé e comunhão com você.